Moçambique passa por uma situação muito triste nos últimos dias por conta das cheias e inundações que afetaram muitas famílias moçambicanas, principalmente na região sul do país. Por conta disso, os moçambicanos foram chamados à razão no sentido de mobilizarem seus esforços para prestar ajuda ou apoio a quem mais precisa nesse momento. De fato, diferentes grupos sociais, partidos políticos e seus líderes e outros setores sociais mobilizaram seus esforços no sentido de prestar realmente ajuda a quem realmente precisa no terreno. Porém, em meio disto tudo, levantou-se a questão ética, a julgar pela maneira como esta ajuda chega aos necessitados. O argumento é que alguns partidos políticos se aproveitam da situação da vulnerabilidade dos moçambicanos afetados por estas cheias para venderem a sua imagem partidária. Pois bem, este argumento é interessante pelo que chama atenção para quem realmente presta apoio aos afetados com o objetivo último de vender a sua imagem. Mas, por outro, é preciso também considerar o fato de que, neste momento, o que mais importa para os moçambicanos é a ajuda, se realmente chega ou não para todos. Não realmente quem entregou sim como se levantou, mas sim se esses diferentes grupos, cada um à sua maneira, mas todos com o objetivo último de ajudar, conseguem chegar ou abrange a todos ou não. Assistimos casos de exclusão em que alguns grupos, algumas famílias não tiveram acesso ou não têm acesso aos alimentos simplesmente porque pertencem a um determinado grupo político ou porque um grupo político não pode dar apoio a uma determinada região simplesmente porque não tem legitimidade de assim o fazer. Penso que este deveria ser, a princípio, o debate, se realmente a ajuda chega ou não aos necessitados, não exatamente se existe ou não aproveitamento político. Por outro, é preciso também considerar o fato de que é assim como funciona a política, principalmente quando se trata de partidos da oposição. Estes encontram momento profícuo para vender a sua imagem em contexto de vulnerabilidade como este, mostrando que, olha, talvez se fosse pela governança de tal grupo, as coisas fossem melhores, a considerar pela política X, que falhou pelo tal governo e que talvez uma política deste tipo funcionasse. Então, eu penso que levantar uma questão desta polariza mais a sociedade moçambicana do que propriamente ajuda a minimizar os impactos que as famílias moçambicanas sofrem neste momento. Por último, ressalto que o debate deveria centrar-se se de fato a ajuda chega ou não a todos, em diferentes regiões em que as cheias atingiram e afetaram negativamente a economia das famílias moçambicanas, inclusive as vidas